Oi pessoal, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Eu estava enfrentando um duelo com essa personagem e ela é extremamente apelona e tal, né? Olha aqui as cartas dela. Ela tem algumas cartas que fazem certas funções. Essa carta e essa fazem assim. Eu só consigo atacar ele. Se tiver outros guerreiros, eu não consigo. Ou é o contrário. Eu não consigo atacar ele, eu tenho que atacar outros guerreiros primeiro. E essa carta aqui, ele fala, eu tenho que atacar ele. Essa carta, ela dá poder para todos os guerreiros. Então, tem essa carta que dá poder para todos os guerreiros. Essa aqui também. E essa carta, ela dá poder para... É tipo amizade, tipo o poder da amizade. Tipo a Gekindama de Dragon Ball. Tipo assim, a quantidade de monstros aliados que ele tem no campo, ele ganha 800 pontos. Então, essa carta tá com 7.100 de ataque. A única coisa que eu tenho é isso aqui, ó. Eu consegui, vamos colocar, tem uma boa sobrevida, porque essa carta aqui segura o campo, porque ela não pode ser destruída em batalha, né? Então pode ter 7.000 de ataque, se você botar em defesa, ela não será destruída em batalha. Ela não usou nenhum efeito para destruir ela por efeito de magia ou por efeito de monstro. Em batalha ela não pode. Então pronto, essa foi minha única defesa, uma carta de 300 de ataque e 200 de defesa, né? Não querendo ser super sensacionalista, mas olha o que está atacando e olha o que está defendendo aqui, né? Eu entendo que para quem entende do jogo, isso aqui, essa carta, ela não pode ser destruída em batalha. Então ela segura ataques diretos. Mas vamos lá, eu estava aqui tentando, eu não quis apelar para esperar as cartas do oponente acabar, né? Porque eu não acho legal vitória assim. A não ser que seja casos raros, que não tem como mesmo. Que seja um caso específico e tudo mais, que envolva sacar cartas, né? Beleza. E aqui ela estava com o campo um pouquinho lotada. Mas tinha sobrado um espaço ou outro, né? Só que eu achei interessante ela ter ocupado todos os espaços aqui e estava faltando dois espaços aqui. Então eu falei, eu fui percebendo, eu falei, rapaz, tá demorando muito, velho. Será que ela não consegue finalizar? Aí eu falei, porra, mas eu tenho condições de ganhar, vou esperar chegar essas condições. E essas condições chegaram, né? Tem que ser. Olha o que que eu vou fazer aqui, ó. Vou explicar vagarosamente o que que eu tenho. Eu tenho essa carta Marravilo, que a primeira imagem parece que é uma carta fraca, uma carta bonita da porra, velho. Eu amava essa carta quando eu era criança, velho. O cara é estiloso demais. Marravilo é o seguinte, ó. Para cada carta equipada a ele, ele ganha 500 pontos. Ou seja, se eu tenho uma equipe que dá 500, então ele vai ficar 1.050. Porém, já que ele está sendo equipado por uma carta, ele ganha 500 do efeito dele. Ou seja, se eu equipo uma carta tipo essa aqui, ó, essa dá 1.000, um exemplo. Se eu boto 1.000 no Marravilo, é 1.500. Se eu boto 5 milhões, é 5 milhões e 500. Se eu boto 10.000, é 10.500. Se eu boto 1, é 501, entendeu? Para cada equipe, independente, se ele tem uma equipe, independente do efeito da equipe, ele vai ganhar 500 pontos de ataque. Então, com isso, eu consigo meio que dobrar, potencializar o equipe nele. Ou seja, compensa mais eu colocar uma equipe nele do que eu colocar uma equipe em um monstro qualquer. E um outro monstro, no caso. Qualquer não, todos são especiais, coração das cartas, né? As cartas do meu avô não tem cartas patéticas, né? Como diria nosso amigo. Então, assim, saindo desse argumento de humanizar as cartas e humanizar as coisas, né? Porque tem pessoas que usam coisas e depois descartam, e usa pessoas e depois descartam também. Então, o que que eu tenho aqui? Eu consigo elevar muito o Marravilo, entendeu? Ele cresce em uma progressão boa, se eu tiver muita equipe, entendeu? Ainda que a equipe não é equipe ele, seja a equipe que normalmente ataque, mas só o fato de haver uma equipe vinculada a ele, ele já vai ganhar 500 do efeito dele. Então, beleza. Então, vamos ver o que que eu vou fazer aqui. Primeiro, ó, eu gostaria de ter uma vitória mais bonita, eu posso até deixar esse save aqui, ó, para jogar depois. Vixe, excluí outro save, minha nossa. Porque tem como ser uma vitória muito mais bonita do que essa. Porque eu queria fazer a fusão desse dragão, porque eu queria fazer a fusão, fazer outras coisas. Lotar isso aqui e, tipo assim, devolver a imponência, né? Vamos colocar assim, no aspecto de pressão física, né? No aspecto e tal. Tipo assim, no aspecto entre aspas mais, entendeu? Aí vamos lá, o que que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu quero invocar essa carta, que é interessante eu ter essa carta no campo. Então vamos lá, para eu invocar essa carta, eu tenho que sacrificar outras. Então eu vou jogar essa carta fora. Qual é o efeito dela? Quando eu jogo ela fora, eu posso sacar 10 cópias dela no meu baralho. Ou seja, eu tenho 3 dela
eu sacrifico uma e ela chama as outras. Tipo um dragão bebê quando morre, né? Um exemplo, um filhote, ele chama os outros, por exemplo. Então joga ela fora, sacrifico ela para ativar o efeito dela de chamar uma ou duas. Já chamou a primeira. Agora, olha aqui a primeira aqui, ó. Agora chamar a segunda. Pronto. Então, eu ganhei duas cartas aqui que eu não posso descer no campo, porque ela tem 5 pontos de estrela. Para eu invocar uma carta com mais de 5 pontos de estrela, eu tenho que fazer um tributo. Ou dois tributos, ou mais, né? Ou no caso dos deuses egípcios, e daquela carta do Joey, que é tipo um lobo de 2800, um lobo humanoide lá, um guerreiro, tem que invocar três cartas, né? Aqui é o seguinte, essa carta, entre aspas, só para quem não conhece o jogo e entender, né? Ela não faz só isso, mas só para você entender. Ela não me serve como matéria de invocação, mas ela me serve como a matéria de tributo. Eu posso tributar ela da minha mão. Então vamos lá, o tributo, ó, eu preciso de 8 estrelas. Então eu tributo essa carta com 5 e essa carta com 5 é 10, então é mais do que 8, serve. Então beleza, tributei, chamei o zero. Agora próximo, vou descer o Mahavailon. E aí vem equipa o primeiro, então ele vai, ó, 500 mais 500, 500 do equipe mais 500 do... Não, na verdade 700 mais 500, né? 700 do equipe, aqui está escrito, e 500 do efeito, que se ele tiver uma equipe, ele ganha 500. Se ele tiver duas equipes, ele ganha 500 duas vezes. Se ele tiver três, aí vai. Então já aumentou, ó. Já aumentou. Quase mais de 1000 pontos. Aí aqui, ó, 1500 pontos a mais. Então vai somando. 1500 pontos a mais. E aqui 500 pontos a mais, mais o 500 do efeito, 1000. Então eu tenho 6.750. Ele tem 7.100. E se eu botar para atacar, ó, deixa eu colocar aqui, ó, eu não consigo atacar ela. Lembra que essas cartas, essa carta ela chama, eu sou obrigado a atacar ela primeiro? Então o que eu faço? Agora eu venho aqui e ativo o turbilhão de relâmpagos. Eu descarto uma carta da mão e eu destruo todas as cartas do campo do meu oponente. É isso que eu vou fazer. Chegou aqui e pô. E agora acabou. Posso começar atacando com essa, porque joga uma carta do inimigo fora. Também tem gente que vai considerar que é tipo uma tiraçãozinha, porque eu estou atacando com uma carta pequena. Eu não preciso, pela matemática só essa serve, mas os caras podem para pirraçar atacar com essa primeiro, para botar o cara para ficar devendo mais. Tipo assim, quando eu era criança eu fazia um pouco disso. Então beleza, se eu atacar com essa é como se ele estivesse devendo mais pontos negativos. Então beleza, ataquei e ganhei. Pô, e aqui essa foi mais uma vitória, né? Agora, só a título de curiosidade, eu não vou usar o turbilhão, vou ficar com as minhas cartas. Na verdade, eu nem posso mais, né? Porque as minhas cartas estão vulneráveis. Então, vamos ver qual é o meu slot. É no slot 3. Então, eu vou puxar o load do slot 1. Não, isso aqui é outro duelo. Pronto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer essas cartas para não perder. E eu vou passar a vez, porque eu quero ver qual vai ser a próxima carta que vai vir. Para ver se eu consigo fazer uma vitória mais bonita, entre aspas, né? Beleza. Consigo, ó que maravilha. Chegou o que eu queria. Então, beleza. Vamos ver aqui, vamos contar. E... Tá, tá. Um, dois, três, quatro. Então, eu não consigo. Eu não consigo. Agora, a vitória não vai ficar tão bonita. Por quê? Eu vou precisar... Você vai ver, ó. Eu não vou poder mais usar essa carta, porque eu sacrifico para vir duas, ok. Faço a fusão dela. Vou descer mais um monstro no campo. É muito bom isso. Mas tem um preço a se pagar, porque agora eu perco os materiais para fazer o meu ritual. Lá ele. Então vamos lá. Então agora eu tenho que sacrificar essa carta para fazer o ritual e essa carta. E agora eu não tenho mais uma carta para tributar, descartar para ativar essa. Então eu tenho que obrigatoriamente tributar esse machado. Então agora eu vou e chamo o Mahavailon, ele vai ficar um pouco mais fraco. Então o que eu poderia fazer? Ou eu esperava eu passar mais uma rodada e eu sacar mais uma carta, né? Aí eu não precisaria sacrificar aquele machado e meu Mahavailon teria mais 1500 pontos de ataque, ia ficar com 6.750 de novo. Mas aqui eu tenho a beleza de ter mais um monstro no campo. Vamos puxar o olho de novo. E agora vamos fazer o seguinte, vamos esperar a segunda carta para ver como seria. Então beleza, essa é a primeira carta, ok, tranquilo. Vou descer aqui. Na verdade eu não posso descer essa carta agora, porque eu preciso de um slot vazio, se eu não me engano, para ativar essa. Então eu vou descer essa.
Passo a vez, ela não consegue mais fazer nada. Só se... O que que ela pode fazer aqui em benefício dela? Se ela, alguma dessas cartas aqui, atrapalhar alguma das minhas, ou essa carta aqui, que é a minha linha de frente, a minha defesa, ou se ela usar algum monstro que tributa os monstros delas, e esse monstro tem algum efeito de destruir essa minha carta sem ser por batalha, pode ser por magia, ou por efeito ou por armadilha. Chegou Gaia. Esse Gaia não serve para essa maldição do dragão. Então tá tudo bem, não tem problema. Mas só para a gente ir até um pouco mais, eu vou descer essa carta aqui, para eu ter uma outra carta, para eu ver o que que vem. Vamos ver até onde é confortável eu manter essa estratégia. Chegou o Gaia que eu preciso. Então aqui acabou. Aqui eu não preciso fazer mais nada, ó. Então vem aqui, jogo aqui. Eu tinha um esqueminha que eu poderia fazer. Ah, não, calma. Tinha um esqueminha que eu poderia fazer para descer esse Gaia ao invés de descer o Mahavaila. Então, mas dessa vez, vamos deixar o Mahavaila porque ele fica com quase 7.000 de ataque. Então eu sacrifico esse Gaia, ativo o meu ativo o meu, vamos chamar assim, esse espaço-tempo que permite fusões, que permite que fusões aconteçam, que é aí vem, eu vou fazer a fusão em 2800, eu vou fazer a fusão do Gaia. Ah, tem um problema, eu acho que eu esqueci, não foi? Eu usei o que para ativar? Deixa eu ver o que que eu usei, né? Para ativar. Ah, eu usei o Gaia. Então tá certo. Qual foi o problema? Não era para utilizar o Gaia. Por quê? Porque eu preciso de material. Eu vou voltar. Eu preciso daquele Gaia ali. Vamos fazer de novo. Você vai entender. Eu necessito de algo. Eu já fiz errado de novo. Ó, não posso. Na verdade eu posso, porque essa carta vai sair daqui. Vai, então vai. Vamos lá, o que está acontecendo aqui? Eu quero fazer um combo o melhor possível, no conforto, sem forçar, sem perder a vitória, entendeu? Então, beleza. Eu sou obrigado a descer essa carta para não descartar, ok? E vou esperar um pouco mais. Eu vou sacrificar aquele machado. Então, já joguei errado, na verdade, né? Eu acho que eu desci o machado no campo. Então eu não vou descer esse machado no campo. Vou descer essa carta. Vou descer essa carta. E eu não posso descer esse machado no campo. Eu tenho que segurar o machado na mão. Então beleza. Tudo é combo. Combinação. Então beleza, ativei. Tenho que esperar mais um pouco. Tô até o limite. Eu posso passar a rodada com 6 cartas na mão. Então eu tenho 6 cartas na mão. Vou esperar. Agora na próxima eu já meio que já não posso mais. 7 cartas na mão, já descarto uma. Então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Então beleza, eu vou ativar essa carta aqui, ó. Cadê? E tem que ser o machado, a gente já viu, né? Pronto. Aí beleza. Aí agora eu vou invocar a carta de ritual. E eu tenho que utilizar o Gaia e essa carta aqui como material de ritual. Agora eu invoco, eu sacrifico esse dragão para invocar os dois irmãos dele. E agora eu ativo os materiais de fusão. Essa fusão e essa fusão aqui. E agora eu desço o Mahavailon. E agora eu tenho que equipar sempre no Mahavailon porque potencializa, né? Dobra o ataque, já expliquei, né? Então, beleza, ele vai ficar com 6.750 menos 1.500, porque não tem machado e é um enfeitamento, então menos 1.500. E aqui eu vou novamente, aqui eu tenho 4 monstros, né? Eu tenho... Posso segurar o jogo? Posso. Posso esperar mais um pouquinho para ficar mais bonito? Posso, mas aí não. Eu estou dando chance de contra-jogo, né? Uma coisa que eu aprendi no xadrez. A jogada bonita é a possível. Então não vai dar chance de contra-jogo. Então eu posso atacar com qualquer um. Vou atacar com 0, que eu quase nunca uso essa carta, é uma casa um pouco rara. No Play 1 a gente meio que não usava ela, não tinha como ter ela, e essa aqui a gente tinha como ter. Então eu ataquei com ela pelo efeito raridade da minha nostalgia, ou pelo efeito raridade no geral, juntando todos os Yu-Gi-Ohs. E para finalizar o Mahavailon com o máximo de ataque possível nesse caso. Então beleza? Ganhamos.